Fala pessoal, eu sou o Lucas e hoje estou aqui para apresentar a nossa aula 6 das Bases da Matemática. Hoje a gente vai falar sobre intervalos reais e operações com estes intervalos. Então, vamos começar aqui falando dos intervalos reais. Eu vou representar um intervalo real desta maneira. Na verdade, tem algumas maneiras aí de representar e eu vou passando por cada uma delas. Bom, uma delas é colocando o meu colchete aqui para dentro. O que eu quero dizer para dentro? É virado para um, tá bom? E colocando o colchete para dentro aqui, ó. Então eu abro o colchete para dentro, abro com o colchete para dentro e fecho com o colchete para dentro, tá bom? O meu intervalo. Isso significa que eu tenho todos os números reais aqui nesse intervalo, de 1 até 7, incluindo 1 e incluindo 7, tá bom? Quando está para dentro aqui, ó, significa que está incluindo 1 e incluindo 7. Isso significa todos os números entre o 1 e o 7, e o 1 e o 7. Então a gente representa aqui as extremidades com bolinhas fechadas, tá bom? Por quê? Porque aí significa, quando eu represento com uma bolinha fechada, significa que o 1 está incluso nesse intervalo e o 7 está incluso. Beleza? Bom, eu também posso representar esse intervalo aqui de 1 até 7, todos os números, né, reais entre 1 e 7, eu posso colocar, ó, o colchete virado para fora no 1. E aí isso significa que o 1 não está incluso. Então eu represento aqui com bolinha aberta, né? E aí todos os números entre 1 e 7 eles estão. É isso que está dizendo aqui essa representação, é um intervalo real, né? Então são todos os números reais entre 1 e 7, só que nesse caso 1 está para fora. E o 7 não, ó, o 7 ele está incluso, né? Ó, eu tenho um colchete virado para dentro, então eu estou fechando aqui o meu intervalo, né? Ó, eu abro com o colchete para fora, significa que o 1 não está incluso, e fecho o meu colchete, meus colchetes aqui, com o colchete da direita virado para dentro. Então significa que o 7 está incluso. Então, ó, o 1 não está incluso, todos os números entre 1 e 7, e o 7 está incluso. Então eu represento dessa maneira aqui, tá bom? Vamos ver mais uns intervalinhos aqui e depois eu venho explicar essa notação aqui da direita, beleza? Vamos lá, ó. Por exemplo, aqui agora eu tenho um intervalo entre 1 e 7, então são todos os números entre 1 e 7 que entram nessa história. O 1 está incluso porque está virado para dentro o colchete, então agora o 1 está incluso, e o 7 está com o colchete virado para fora, então o 7 não está incluso. Então, pessoal, o que nós temos aqui, né? No primeiro caso, a gente tem todos os números entre 1 e 7, incluindo o 1 e o 7. No segundo, só o 7 entra, e nesse terceiro, só o 1 entra. Nesse quarto caso aqui, nós temos todos os números entre 1 e 7, só que, ó, tá para fora, então o 1 não entra. O 1 não entra, peraí, deixa eu melhorar aqui minha representação. O 1 não entra, e o 7 também tá virado para fora aqui, o colchete dele, né? Então o nosso 7 aqui, ele também não entra na história. Isso significa que são todos os números entre 1 e 7, mas não inclui o 1 e não inclui o 7, tá bom? Então eu estou excluindo ambos. Que números que estão aqui? Ah, tá o 2, tá o 3, né? Tá o 4, tá o 5, tá o 6. Só que o 6 não é o último. Depois tem o 6,1, 6,2, 6,5. Beleza? O pi, que é 3,14 mais ou menos, ele tá por aqui, ó. O pi tá incluso nesse intervalo. Então tem que tomar cuidado, tá, gente? Porque são todos os números que a gente conhece até agora entre o 1 e o 7 que estão nesse intervalo. Esse é um intervalo real, então são todos os números reais entre 1 e 7, beleza? Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque muita gente acha que o último número que tem aqui é o 6, mas não, depois entre o 6 e o 7 tem infinitos números, né? Então tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Bom, vamos dar uma olhadinha. A gente estava olhando aqui intervalos que tem um começo e um final, né? Ó, ele sempre começava no 1 e terminava no 7. Podia incluir um deles ou não, mas sempre começava no 1 e terminava no 7. Agora a gente vai ver intervalos aqui que começam ou terminam num número, mas não tem. Quando eles começam, por exemplo, esse intervalo aqui, ele começa no 3, mas ele não tem fim. Ele vai até o infinito, tá? Então eu tenho todos os números, ó, maiores do que 3, né? Porque eu estou colocando aqui, ó, o 3 é um intervalo entre 3 e infinito. O infinito na verdade, assim, ele não é um número, mas é a ideia de que eu vou indo infinitamente lá, crescendo, né? Aumentando aqui os números,
e eu não chego num final, eu vou infinitamente, eu vou indo e não paro, tá? Essa é a ideia aqui do nosso infinito. Então, o que eu tenho? Eu tenho eu tenho aqui, ó, o intervalo que vai de 3 até infinito. Então eu começo no 3 e termino no infinito, ou seja, eu não termino, né? Eu vou indo indefinidamente. Só que nesse caso aqui, ó, o 3 está incluso, né? Então, bolinha fechada aqui. E o infinito, tem como eu alcançar o infinito? Não. Ele não é um número, né? É uma ideia de que eu nunca vou alcançar aquilo. Então não tem como eu incluir o infinito, tá bom? Aí a gente sempre coloca virado para fora o infinito. Eu podia pensar aqui no intervalo que começava no 3, só que sem incluir o 3 e ia indefinidamente positivamente, né? Ó, indefinidamente para a direita. Então são todos os números, né? Que eu começo lá no 3 e vou para todos os números maiores do que 3 aqui, beleza? Do 3 até o infinito. O infinito eu não consigo alcançar, então é sempre virado para fora. E o 3, nessa, eu já tinha colocado o intervalo incluindo o 3, né? Ó, viradinha para dentro. Agora eu estou colocando um intervalo em que eu excluo o 3. Eu coloco todos os números a partir do 3, mas eu não incluo o 3. Tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui para finalizar nesses outros dois intervalos, que é a mesma ideia, né? Só que antes a gente estava jogando para frente, né? Números maiores e até um infinito positivo. Agora é do 3, ó, é do infinito negativo, então vem vindo lá de trás até chegar no 3. Nesse caso, o 3, colchete para dentro, né? Ele está incluso, então bolinha fechada. E nesse caso aqui é a mesma coisa, né? Ó, vem lá do menos infinito e chega aqui no 3, só que nesse caso, ó, colchete para fora, o 3 não está incluso, bolinha aberta, tá bom? Então, aprendemos aqui, entendemos, né? O que significa a representação desses intervalos reais, olhando aqui para a representação dos números reais, né? Todos os números que a gente conhece, a gente representa em uma retinha. Então, por exemplo, aqui está o 0, aqui está o 1, aqui está o 2, né? Aí o 1.5 ele está aqui, 1,5, 0, deixa eu, esse carinha aqui, ó, 0,3, 1, 2, 5, 7. Todos os números que a gente conhece, a gente consegue representar nessas retas. E aí é basicamente essa representação aqui do meio que a gente tem. Para finalizar a nossa explicação, a gente pode olhar para esse conjunto aqui, ó, é um conjunto, né, de números. São todos os números entre 1 e 7, incluindo o 1 e o 7. Então eu posso dizer que é o conjunto, ó, estou colocando entre chaves, perdão, é o conjunto de todos os números reais, ó. Qualquer x pertencente ao conjunto dos reais, qualquer número real, tal que, né, que esteja entre 1 e 7, incluindo 1 e incluindo 7. Para quem não se lembra, ó, esse símbolozinho aqui, ó, é o símbolo de menor e esse símbolo é o símbolo de maior, tá bom? Como que eu sei quem é maior e quem é menor? É só eu pensar assim, ó, 1, esse símbolozinho x, e 1, esse símbolozinho x, por exemplo. Ó, o maior, ele sempre está do lado da bocona aqui, ó. Pensa como se fosse uma boca, né? Ó, aí é o lado grande da boca e o lado pequenininho. Então, quem está no lado grande é sempre o maior. Se o x é o maior aqui nessa representação, então isso significa 1 menor do que x. Aqui, ó, a boca grande, ela está do lado esquerdo. Então, é 1 maior, né, que x. É isso que significa, tá? Então, eu posso representar esse intervalo de reais aqui, esse intervalo de números reais, eu posso representar ele como o conjunto de todos os x's, né, de todos os x, pertencente ao conjunto dos reais, ou seja, qualquer número real, tal que, né, que obedeça estar entre 1 e 7. Mas ele pode ser maior do que 1, né, o x maior do que 1, ou igual, né, esse tracinho aqui que a gente tem aqui embaixo. Quando eu tenho só esse traço aqui, ó, significa que o 1 é menor do que o x, ou que o x é maior do que o 1, tá bom? Mas quando eu tenho esses tracinhos, isso daqui significa só x menor do que 7. Mas quando eu tenho o tracinho, é menor ou igual a 7. E aqui é maior ou igual a 1, tá? Então é essa ideia aqui também. A gente pode representar isso como o conjunto de todos os reais. Conjunto de todos os reais. Tais que, né, que obedeçam, que lei? Que obedeçam o quê? Que esses números estejam entre 1 e 7, incluindo 1 e incluindo 7. Aqui eu já excluo 1, né? Então é o conjunto de todo número real, tal que seja menor ou igual a 7, ou seja, pode ser igual a 7, e seja exclusivamente maior do que 1. Então o igual a 1 aqui agora, ó,
eu não estou incluindo igual a 1. Por quê? Porque não pode ser igual a 1. Os números que estão aqui nesse intervalo são todos os números entre 1 e 7. Pode ser igual a 7, mas não pode ser 1, tá bom? E aí a gente segue aqui com essa mesma lógica, ó. Esse intervalo aqui não inclui o 7, né? Já tínhamos representado aqui. Então é o conjunto dos x pertencentes ao conjunto dos reais, ou seja, todo número real. Tá o que, né? Que obedeça ser maior ou igual a 1, ou seja, o 1 pode ser, e menor do que 7. O 7 não pode ser. E aí a gente tem o caso em que os dois estão excluídos, né? Então, ó, x real tá o quê? O x seja exclusivamente maior do que 1 e exclusivamente menor do que 7. Não podendo ser igual a nenhum dos dois. E aí, para finalizar aqui o nosso conteúdo de hoje, temos o seguinte. Quando eu tenho um intervalo que só tem começo, como esses dois, ou que ele só tem fim, né? Como esse daqui, ó, esses têm começo, mas eles vão até o infinito, então não tem fim. E esses não têm começo, porque vão até o infinito negativo, mas eles têm fim, tá? Quando eu tenho esse tipo de conjunto, que não tem começo ou não tem fim, eu preciso representar só o meu limitante aqui, né? Nesse caso aqui, ele é um conjunto que está limitado inferiormente, está limitado só pelo menor número. E aqui está limitado superiormente, só pelo maior número, tá? Então, ó, esse aqui, ó, que é os números entre 3 e o infinito, incluindo 3, eu posso dizer que é o conjunto dos números reais, tais que sejam maiores ou iguais a 3, porque o 3 também está incluso. Eu também posso pensar no de baixo como o conjunto dos reais, que obedeçam, né, tais que eles sejam maiores do que 3. Ó. Todos os números que estão aqui são exclusivamente maiores do que 3, não incluo o 3. E aí eu tenho também lá para o lado negativo, né? Então, eu tenho os números aqui que vão de menos infinito até 3, e aí eu posso dizer que são os números reais que sejam menores ou iguais a 3. O 3 está incluso e todos os seus menores, e todos os números menores do que 3. E aqui nesse caso, que o 3 está excluído, né, ó, bola aberta, então eu digo que é o conjunto dos reais, tais que, né, eles sejam menores do que 3. Então são todos os reais exclusivamente, estritamente menores do que 3. O igual a 3 não está aqui, né, como está ali no conjunto de cima. Beleza, pessoal? Para finalizar mesmo de vez aqui, vamos fazer uma aplicaçãozinha, tá bom? Fazendo um exercicinho aqui, dados esses dois conjuntos, né? O A é o conjunto de todos os números entre 1 e 3, incluindo 1, né? E incluindo 3. E o B é o conjunto de todos os números reais entre 2 e 5, incluindo 2 e não incluindo 5, tá vendo? Ó, colchete aqui virado para fora, tá? Então vamos fazer esse exercicinho e aí a gente finaliza aqui a nossa aula. Eu vou começar representando aqui o meu conjunto A e o meu conjunto B, e aí a gente vai fazendo as operações aí com esses dois conjuntos, beleza? Bora lá então. Então, ó, tô colocando aqui a minha retinha dos reais. Aí, o A, ele é um conjunto que vai de 1 até 3, né? Incluindo 1 e incluindo 3, porque é para dentro que tá o colchete. Então, ó, é aqui, ó, é do 1 até o 3, do 1 até o 3, incluindo 1 e incluindo 3, ó, bolinha fechada aqui para os dois. Vamos dar uma olhadinha no B, né? Eu vou deixar aqui o A de verdinho. Posso representar aqui na frente também, né? Melhor. E aí eu vou deixar de roxo aqui o B. O B é do 2 até o 5. O 2 está entre o 1 e o 3, né? Então eu vou representar o 2 aqui, só que a bola fechada, porque o 2 está incluído. E o 5, que está mais lá para frente, é bola aberta para ele, né? Por quê? Porque o 5 ele tá para fora aqui, né? O colchete. Ele está virado para fora. Então o 5 ele não está incluído aqui, não está incluso no meu conjunto B. Beleza? E agora a gente vai fazer as operações aqui, ó, uma de cada vez, usando uma retinha aqui dos reais, tá? O que vai acontecer aqui, ó? O A união com B era aquele conjunto que a gente tinha estudado, né? Se eu tenho aqui o A, que eu tenho o B, é o que está em A ou em B, então é todo mundo. Se tiver em qualquer um desses aí, pode entrar no A união com B. Só relembrando aí coisas da última aula. Então o 1, por exemplo, ele é um número que está em A ou em B, né? Ele está em um dos dois. Então ele vai entrar aqui no meu A união com B. Agora eu estou fazendo aqui, ó, A união com B, tá bom? Se tiver em qualquer um deles, entra no A união com B. O 1, está no A ou no B? Sim, ele está no A. Então ele entra aqui na resposta.
Todos os números entre 1 e 3 estão, né? Ou em A ou em B. Se está em A, está em A ou em B. E aí, os números maiores do que 3 até o 5 tá em B. Então, eles entram na união também. E o 5 não, né? Porque o 5 não está nem no A nem no B. Então, o 5 fica de fora aí da união. Beleza? A união com B, então, eu posso dizer que é o intervalo que vai do 1 até o 5, incluindo 1, ó, para dentro, e excluindo 5. Então, o 5 eu vou deixar aqui para fora, ó. E aí, tá aqui, ó. Esse é o meu conjunto A união com B. Beleza? Vamos continuar usando essa retinha aqui para a gente fazer as outras operações. Qual outra operação que a gente tem? É o A interseção com B, né? Que ele pede aqui, ó. Interseção é tudo que está em A e em B, né? A gente tinha visto lá que a interseção, ó, é o que os dois conjuntos têm em comum. Deixa eu fazer um pouquinho maior aqui. Mas a ideia aqui, ó, A, B, o A inter B é o que eles têm em comum. Então tem que estar em A e em B. O 1 está em A e em B? Não, ele está apenas no A. Então ele não entra no A inter B. O primeiro que está nos dois, ó, é o 2, né? Ele está tanto no de cima quanto no de baixo. Então o 2 ele entra no A inter B. Todos os números que estão entre 2 e 3 estão em A e em B. Então eles entram no A inter B. E o 3 também, né? Ó, ele está tanto no A quanto no B. Então ele vai entrar aqui na minha resposta. Beleza? A bolinha fechada aqui tanto para o 2 quanto para o 3. Porque o 2 está nos dois, então tanto no A quanto no B. E o 3 também, está tanto no A quanto no B. E aí, depois eu tenho elementos aqui, né, números que estão apenas no B. Então, eles não podem entrar no A inter B, porque precisa estar nos dois. Precisa estar em A e em B. Então, são todos os números, né? O A inter B são todos os números entre 2 e 3. Ó, pessoal, reforçando uma ideia aqui, tá? Que todo mundo confunde. Ah, então é só o 2 e o 3? Não. O 2 e o 3 seria esse conjunto aqui, ó. Esse é um conjunto que tem dois elementos. É o conjunto que tem o 2 e tem o 3 lá dentro. Esse conjunto aqui, ó, é o conjunto de todos os números entre 2 e 3, incluindo o 2 e o 3. Então, o 2.1 está aqui, o 2.2, 2.3, 2.5, 2.9, 2,731522. Estão todos aí dentro, tá bom? Quando eu coloco entre chaves, que é desse jeito, significa que eu tenho dois elementos aqui, o 2 e o 3. Quando eu coloco entre colchetes, significa que é um intervalo. Então, é o 2, o 3 e todos os números que estão entre eles dois. Tá bom? São infinitos números que tem aqui neste intervalo. Beleza? E vamos lá, então. Ó. Agora a gente vai fazer o A menos B, que são os elementos que estão em A e não estão em B, né? Deixa eu mudar aqui a cor. Ó, A menos B. O A menos B era assim, né? Ó, tem o conjunto A, tem um conjunto B. O A menos B é quem estava aqui, né? Ó, quem está em A e não está em B. Então, ó, quem que está em A? O 1 está em A. Ele não está em B? Não, não está. Então, ele entra no A menos B. Porque o A menos B é todo mundo que está no A e não está no B. Tá? Quem está no A e não está no B? O 1, por exemplo. É um elemento do A menos B. Todos os números que estão aqui, ó, depois do 1, eles entram também, né? Porque eles estão no A e não estão no B. Então, vamos lá. E o 2? O 2 ele está no A, mas ele está no B. Então não tem como ele estar no A menos B. Por quê? Porque para estar no A menos B tem que estar no A e não estar no B. Mas o 2 está no B. Então ele não entra no A menos B. Beleza? E aí, bolinha aberta aqui pro 2. E aí, todo mundo que está aqui na frente está no A e está no B. Então não tem como entrar no A menos B. E quem está só no B, não interessa aqui pra gente, né? Porque para estar no A menos B tem que estar no A. Então só poderiam ser esses números aqui, tá bom? Então tá, são todos os números reais entre 1 e 2, o A menos B, né, ó, entre 1 e 2, incluindo 1 e não incluindo 2, né, ó. 2 é bola aberta aqui para ele. Então, colchete para fora, tá bom? Esse aqui ficou meio estranhinho, mas pronto, tá resolvido. E agora vamos fazer o B menos A para finalizar, né? Que é o último item aqui que ele pede. O B menos A é quem está no B e não está no A. Bom, quem que está no B e não está no A? O 2 está no B, mas está no A. Então, ele não entra no B menos A. Todos os números entre 2 e 3 e o 3, eles estão no B, mas eles também estão no A. Então, eles não podem entrar no B menos A. Só entra no B menos A quem está no B e não está no A, né? Então, ó, todos os números entre 3 e 5, eles vão entrar no B menos A.
porque eles estão aqui no B, ó. Essa galera toda está no B, mas não está aqui no A. Só que o 3 não pode entrar, porque o 3 está nos dois, né? E eu quero que ele esteja só no B. Então o 3 não entra no B menos A. E o 5? O 5 não está no B, né? Então também não tem como ele entrar no B menos A. Então são todos os números entre 3 e 5, sem contar nem com um nem com o outro, tá? Ficou meio abarrotado aqui, né? Tudo. Vou dar uma diminuidinha aqui para conseguir subir esse último intervalo aqui, que é do B menos A. E é isso aí, tá, pessoal? Deixar um pouquinho mais bonito aqui nosso colchete. Com isso, a gente finaliza aqui a nossa aulinha de hoje. Falamos sobre intervalos reais e também fizemos aqui um exercicinho para saber trabalhar com a operação desses intervalos, tá bom? E, gente, essa notação é muito comum em muitos conteúdos da matemática. A gente vai usar muito ela, tá? Então é muito importante que vocês saibam, que vocês tenham propriedade aí ao usar, ao ler isso aqui, né? Saber de fato transitar aí entre as nossas 3 colunas aí que aprendemos hoje, tá bom? As 3 notações. Essa do intervalo, né, entre colchetes, a representação na reta dos reais e essa representação aqui entre chaves, que é a mais classicona. Beleza? Então é isso aí, com isso finaliza a nossa aulinha de hoje. Se você gostou, já vou pedindo para você deixar o seu joinha aí e compartilhar com seus amigos aí que estão precisando aprender essa matéria. Beleza? Então, até uma próxima aula. Tchau, tchau.